que ele é conhecido, né? Ele teve muito poder ali numa época. Eu tenho a impressão que essas pessoas passam por vários médicos antes de buscar uma ajuda espiritual, assim, sabe? Que a ajuda espiritual é a última alternativa. Eu não sei se pra muita gente é a última, não. Ele tenta tudo na ciência, faz todos os exames, busca todos os resultados, todos os médicos. Um diagnóstico de câncer, por exemplo. Ele vai procurar vários médicos para depois ele buscar uma ajuda espiritual. Eu não vou responder isso porque, lógico, você sabe muito mais do que eu. Mas quando você vai para um meio, Cabeleira, uma pessoa mais humilde, mais simples, sem condição financeira, a primeira opção dela, e principalmente se ela tiver uma crença, uma fé maior, a primeira opção dela é buscar em Deus um milagre. Isso se não for orientada a abandonar o tratamento regular. Que aí é a grande merda. Que aí é o pior de tudo. Aí é a grande merda. E tem casos, né? Não são todos. Não são todas as pessoas que trabalham com algum tratamento espiritual que fazem isso. Mas tem casos que sim. Você acha que Chico Xavier era a mesma coisa? Cara, Chico Xavier... Todo mundo tem medo de falar de Chico Xavier, porque o velho era bom. Ele não ganhava nada. O problema não é que o velho era bom. O problema não é velho, não. O problema é fã-clube. Não, mas porque o velho era bom. É igual Jesus. O velho era bom. O problema é o fã-clube. Todo mundo tem um receio de falar disso. Não é tão pacato assim, não. Falei Neuromático e o Chico Xavier. Então, nós vamos lá. Quase confessou um milagre aqui do Chico Xavier. Vai que desse um espírito nele. O Chico Xavier é real. O problema do Chico Xavier é que não. cai naquele problema de analisar uma coisa que está atrás. Sim. Ainda muito atrás. Ele morreu faz tempo. Você não consegue voltar. Na época que ele atuava, era mais difícil, né, as coisas serem investigadas. A mídia era menor, né, monopolizava as informações. É só você ver que Uri Geller ficou pagando de paranormal aí um tempão. Até hoje tem gente entortando garfo por causa dele aí. Eu também. Mas... passou herança dele, né? Hoje, se o Uri Geller aparecesse na televisão, não durava 5 minutos, estava lá, né? Hoje não, há uns 15 anos atrás o Quevedo já pegava ele. Não, o Quevedo pegava, mas o Quevedo ainda não pegou a era das redes sociais, né? Até o Quevedo era uma fonte só, né? Ele tinha que ter espaço no Fantástico para escolher uma coisa para ele desmistificar. Né? Hoje, se vai um Paranormal TV, no dia seguinte tem 10 vídeos apresentando pontos falhos, que podem estar certo ou não, nem esse não é o ponto, né? Eu falo que é muito mais difícil. E por isso é um pouco difícil investigar o trabalho do Chico Xavier. Eu acredito na mediunidade dele? Nem por uma caralha. Não existe. Eu tenho uma prima que o avô dela tirou a própria vida. E uma vez o Chico Xavier esteve aqui em Uberlândia. E a avó dela foi lá. Ela era espírita, né? Ela foi lá ver o Chico Xavier. Que ele chegou... Era um espaço muito grande de Uberlândia. Como se fosse um Mineirão lá de Belo Horizonte. Aí ela chegou e falaram o nome dela, né? Ó, Dona Rosália. Chamando aqui. Aí ela pegou e foi lá. No que ela chegou, tem uma carta. Eu não sei replicar a história. Tô tentando contar o que ela me falou aqui, né? Mas falou o nome dela. Tipo assim, Dona Rosália. Ó, tá aqui, ó. Tava aqui. Não, era ela. Ó, tem uma carta de seu esposo aqui pra você. Né? E aí ela pegou e foi lá. Ele entregou uma carta pra ela. Ela abriu a carta e era uma carta pedindo desculpa. Ó, peço desculpa por ter tirado a minha vida. Elogiando ela como mãe, como esposa, falando que ela fez a parte dela, tudo. Então, assim, foi uma carta que relatou várias coisas da vida dela e que tranquilizou ela absurdamente. E ela pegou e foi embora. Né? Não cobrou nada pela carta, não vendeu nada. Talvez ela pode ter ajudado lá alguma coisa. E tem relatos que isso aconteceu com várias pessoas. Né? Então... vamos lá. Acreditar na mediunidade? Nem por uma caralha. Agora, a discussão que nós temos, os céticos, e aí é uma discussão delicada, é se Chico Xavier fazia o que fazia conscientemente ou se ele também era um autoiludido, ele dissociava, né? Essa é a discussão. Agora... Ele poderia ser um esquizofrênico? Não, então, poderia ser, mas
esse fenômeno da mediunidade, ele pode acontecer em pessoas que não tenham nenhuma patologia. Tá. Né? Principalmente se acontece apenas no ambiente religioso ali, naquele dia ali, e não fica fazendo isso em casa. Ele está em casa, de repente começa a escrever coisa que ele pensa que não é ele que está escrevendo. Não, se acontece só no ambiente controlado, isso tende a ser saudável, isso tende a não ter nenhum impacto. Uma pessoa saudável mentalmente pode ter, sim, essa habilidade, essa capacidade de associar. Essa percepção. Mas vamos lá. Agora, tem uma história do Chico Xavier, que é com o fantasma lá da médium. Uma foto que é é essa foto. difícil defender. É difícil defender aquilo, né? Mas, por exemplo... muito louco isso aí, né? O Miranda teve aqui. Uhum. O Miranda tá até no chat aí, um abraço pro Miranda. E ele também mostrou, né? Trouxe a foto desse caso do espírito, Essa né? foto é que mostra os lençóis ali na pessoa, tudo, né? Mesmo com toda a precariedade, dá E pra ver que era mal feito. O que é louco não. que toda vez que vão bater no Chico, aquele lá é o único material que todo mundo fala. O cara mas esse argumento não vale, cara. fez milhares. Esse argumento é horrível. Toda vez que vão falar da Suzana Benedictove, vão falar do pai que ela matou? Não. Esse argumento é horrível, cara. Não é isso. Mas quando você vai usar porcentagem, sei lá, pra cura das pessoas, você usa uma porcentagem. Uhum. E quando eu tô usando a mesma porcentagem aqui, pra falar de tudo que o Chico fez, que foram mais de milhares de pessoas que ele ajudou. O Chico, e todo mundo vai que bater nele e bate com essa foto. Mas tem uma coisa que claro, o Chico fez... É menos de 0,001%. Que é muito do que os ateus fazem, que é tipo assim, ó... Pô, se ele tem um poder, por que ele não acha aquela criança ali? Não é? Não, Essa é uma frase. Mas o Chico parece que encontrou pelo menos corpos de algumas pessoas. Algumas Mas vamos pessoas lá, peraí. estavam perdidas. O seu ponto é, na porcentagem, é do fenômeno ou da intenção dele? O seu ponto é moral, nele como pessoa. Ele fez isso aqui, ele teve realmente ouvido uma coisa que é moralmente duvidosa, mas todo o resto foi uma pessoa reta. Ou o seu ponto é no fenômeno? Um fenômeno. No fenômeno? Sim. Tá. Porque eu não quero defender pessoa. Não é fã-clube Uhum. de Chico Xavier. Quero analisar o fenômeno, né? E vários aconteceram e só um que a galera mostra. Eu queria ver mais ali da galera mostrando isso aqui. Mas Foi vários... charlatanismo, isso aqui foi charlatanismo. Na verdade tem Porque mais história, né? Era um tem charlatão, perfume. né? Segundo a galera, era um charlatão que Não, aplicou... segundo a galera, que ele era aplicou- santo. Que aplicou... Uma minoria, não, estamos minoria. falando do fã-clube dele. É. Né? Estamos falando do fã-clube. A hora que você fala santo, era pro fã-clube. Mas Para as pessoas que não acreditam, que é uma minoria. as pessoas céticas, era um charlatão. O Miranda, o que ele era? Não posso colocar a palavra na boca É dos porque meus você... amigos. né? Eu acho que pro Miranda era um charlatão. Pro mas também tem- Nicolas, o que ele era? Então, eu não... paranormal com certeza não. Agora, como eu falei, eu não sei... Ludibriado. Eu não sei se ele tinha um auto-engano ali, se ele realmente achava que tinha um dom, e as pessoas acabavam comprando aquilo. Porque se né? ele não... Ou se ele conscientemente... Peraí, mas tem uma terceira hipótese que pra mim é que me convence mais. Né? Então, Miranda tá aqui. concluindo, pro Miranda eu acho que é um charlatão, acho que o Miranda queria que é um charlatão, mas para outras pessoas, mesmo céticos, ateus, que não creem no fenômeno da psicografia, achavam que ele escrevia mesmo, e aí uma coisa ou outra batia, alguma informação ele já tinha, mas nem sabia que tinha, ou passavam para ele meio assim, sem querer, a fulana tá aí. Que o marido morreu. Isso basta para alguém escrever. Tem relato disso, de ele ter contato com pessoas, tem relatos daí, tem vários pontos falhos assim vários pontos que dá para você interpretar que ele poderia fazer aquilo sem ter o dom, né? Sim. Então, eu acho que mesmo entre céticos, a maioria tende a achar que ele era mais alguém que mais estava auto-enganado, até porque não ganhava nada com isso, então isso daí já falta motivação um pouco do crime, né? Sim. Para quem faria A isso, caligrafia seria uma autossugestão, assim, a pessoa já estava induzida a aceitar que aquela letra era semelhante. Você porque fala eles falam- psicografia? porque quando ele escrevia ali que ele psicografava... Algumas cartas tinham a caligrafia semelhante. Quando analisadas, você vê que tinha traços da pessoa que ele estava psicografando e traços da caligrafia dele. Aí você pode interpretar de duas maneiras. Ou o espírito se mistura com a coordenação motora dele, ou é uma pessoa imitando a letra de outra. Ou é uma pessoa? Imitando a letra de outra. Que vai ter traços que ela imitou e traços que ela não vai conseguir imitar e vai manter a dela.
Na Vale de Oca. Mas Agora ela não vamos lá. teve acesso a essa Teve. a ortografia. Teve. Teve acesso à Teve. ortografia? E outra, e mesmo que a gente não saiba se ele teve, Caligrafia, é mais provável. Qual que é mais provável? Né, que ele conseguisse ter acesso a isso, porque acontece o tempo todo das pessoas terem acesso a informações que a gente achava que elas não conseguiam ter. Pô, tá acontecendo agora com uma médium famosérrima. Podemos falar, sem citar nomes, desse episódio. Mas vamos lá. Uma terceira ou quarta hipótese ainda é para Chico Xavier. E aí eu não sei, porque eu realmente não posso bater nisso, porque eu não tenho evidência. Né? Mas, o que eu pensaria como opinião? O que vale na opinião? Nada. É a opinião do Nicolas. Me parece, talvez, a hipótese mais plausível que talvez ele começou achando que psicografava mesmo. Depois ele sabia que boa parte ele estava inventando e que, convenientemente, ele tinha acesso a uma informação ou outra. Mas ele percebia que aquilo fazia bem para as pessoas, né? E ele continuava fazendo porque ele achava que não importava se era real ou não, o que importava era que aquilo... o resultado final. Era o resultado. Que consolava, que as pessoas saíam melhor. Nem todo mundo se motiva por dinheiro. Mas isso é válido, nesse isso caso. é muito louco aqui. Nesse caso é válido, não é? Pra mim, não. Não? Moralmente, não. Mas moral é subjetiva. Pra mim, moralmente, não é válido. Tá mesmo o cara fazendo sem ganhar nada e conseguindo um resultado final bom para as pessoas, ainda assim Pra não mim, deveria não, ser porque feito. eu acho que as pessoas têm direito à verdade. Eu acho Não que deveria pode, ser eu acho feito que não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Caramba, É. velho. Isso me pega também. Mas é uma questão moral. É moral subjetiva. Entendi. É. Você falou aqui, ó. Na minha opinião, realmente ele é um charlatão. Tô, ok. Agora, vamos lá. Na minha Toda opinião, cidade- eu acho que ele é não um charlatão, no sentido de que Aham. queria provar, Queria mas enganar. talvez realmente uma, entre aspas, aqui todas as aspas possíveis, uma fraude, no sentido do fenômeno, mas que achava que tá fazendo bem. Porque realmente você não veio tirando grande proveito e tal. Exceto, talvez, assim, que o que ele quisesse fosse o reconhecimento, sabe? Ele queria ser uma pessoa querida tal, que pode ser a motivação para outras pessoas também. Nem todo mundo se motiva pelo dinheiro. A gente tá a uma distância de 130 quilômetros da casa do Chico Xavier. Eu sei, né? Eu vi de ônibus. Exatamente nesse ponto aqui. De onde você percebe Cara, muita eu vou te coisa, falar. né? O Chico Xavier, ele tem uma relevância tão grande pra região, pelo que ele fez pra cidade, pra região, pras pessoas. Eu vou te falar. Uhum. Eu acho que cada cidade do Brasil, se tivesse um Chico Xavier, seriam cidades melhores. Se você for em Anápolis, vamos falar isso sobre João de Deus. Se você for na Índia, vamos falar isso sobre Sai Baba. Será que Santiago lá em Anápolis Saibaba? os caras Opa! vão passar pano igual o João de Deus? Ou se passam. Ah, não sei. Ou se não passam. sei, não sei. Obviamente. Eu acho que não dá pra comparar, cara. Não dá pra tem comparar. comparação, mas eu não. tô comparando Comparação, não. Mas eu não tô Não. comparando isso. Eu tô Uma comparando pessoa... o vamos pensar. impacto na população. Né? A população Entendi. defendendo cegamente. É óbvio que... Peraí que vou ajeitar minha bunda que tá conseguindo acordar. Peraí. É óbvio que, como o Chico Xavier morreu sem ter feito nada de grave, nenhum crime, Nada que o nada que desabonasse, né? desabonasse, é óbvio que a comparação. O que eu tô falando é, esse critério, se João de Deus não fosse denunciado, pô, cara, se ele morresse 10 anos antes, ia cair. Não, eu entendo tudo que você Vou fala. mais além. Mas Vou mais assim, além, se você for lá onde o Thomas B. Morton atuava, que também aqui em Minas Gerais é foda, né? eu vou te O falar, estado aqui é rapaz. bom, hein? Ó, Aqui nós temos de tudo. Aqui tudo que tem Se o sai ET daqui. Bilu mudar pra cá, vira o melhor estado do Brasil mesmo. Então, Thomas B. Morton, o que tinha de pessoas de fã-clube falando o que ele fez. Pô, e Thomas B. Morton é um exemplo bom, porque isso a gente sabe que é truque, né? Esse tem a captura do vídeo, tem tudo ali. Isso a gente sabe, né? Ao contrário do Chico Xavier, que não é tão fácil provar, isso a gente sabe. E tinha gente defendendo com a mesma convicção que o pessoal defende o Chico Xavier. Ou seja, nós não somos capazes de distinguir um fenômeno real de uma farsa ou de um engano. Nós não temos essa capacidade. Por isso que a mágica existe. E não vai acabar, assim, não tão breve. Por quê? Porque para quem tá do outro lado, quem tá assistindo tudo isso e acredita nisso, o fato de você não conseguir provar tudo isso, para ele é a prova de que isso é real. Claro, e tem a experiência dele. Como é que você vai... como é que aqui 3 marmanjos falando, né, vai superar a vivência que a pessoa teve? Nunca. Imagina, nem é meu objetivo. Nem é um objetivo. Se a pessoa tá convicta com alguma crença, tá fazendo bem para ela, não tá fazendo mal para ninguém, continue com a sua crença. Exceto se você tiver interesse em questionar, em querer saber se poderia ter uma explicação. Se não te interessa também, não tem problema. Não tem problema. Pega o que eu tô falando, ouve,
Esquece, continua com a sua crença, não tem problema. Você queria deixar pra frente, mas eu queria saber quem que é a famosa aí